Opa, uma boa tarde para você. Vamos chegando nesta terça-feira ao vivo com os donos da bola. Uma boa tarde aí iluminada ao pessoal que sofreu com as chuvas de ontem. Muito cuidado aí, muita paciência e força para vocês. A gente está aqui fazendo todos os trabalhos de imprensa com os nossos jornais para poder dar a cobertura e informação correta para vocês também. Fica nossos sentimentos aí para a galera que perdeu tudo, mas que também continua firme e forte aí, porque a vida não para, não é verdade? Aqui a gente segue com os donos da bola, o nosso programa esportivo, com os comentários dele, que está sempre aqui comigo, Antônio Carlos. Tudo bem, Andressa? Boa tarde para você, para os amigos todos que nos acompanham. Você fala de coisa ruim aí. A gente acabou de ver no Jogo Aberto, a homenagem ao Coutinho. Quem gosta de futebol, como a gente, fica realmente triste com o falecimento desse gênio que foi o Coutinho, o maior parceiro da história do Pelé, jogando no Santos Futebol Clube. Um abraço a todos aqueles que acompanharam o futebol do Coutinho e que estão realmente tristes com a perda desse cara que foi sensacional. São perdas irreparáveis. Não tem jeito. Chega um momento, né? Tudo na vida tem isso, né? É uma pena. Tá certo. Olha, por aqui a gente vai falar mais de esporte para você, lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale, onde você, inclusive, pode mandar sua pergunta pra gente, pode mandar a sua foto nos assistindo, pode mandar o seu comentário. Vamos começar falando de basquete, porque noite passada o São José tomou a virada diante do Joinville pela 22ª rodada do NBB. Fora de casa, os dois times fizeram uma partida bem equilibrada, mas no último quarto pegou fogo realmente. A disputa aí foi ponto a ponto e o São José, com o Schneider, empatou ao converter 2 lances livres, restando apenas 12 segundos. Daí, então, o técnico do Joinville pediu mais um tempo e na volta, faltando apenas 4 milésimos para o fim do jogo, para o fim da partida, a equipe da casa virou o placar com uma cesta triunfal, que você está vendo aí, de 3 pontos do norte-americano Koch, no momento em que o cronômetro estava prestes a zerar. E foi aquela loucura com a torcida 87-84. Carmo, ontem a gente comentou aqui no programa que o São José teria que tomar o máximo de cuidado possível com o Joinville, porque o Joinville sim está na zona de rebaixamento, mas está tentando sair da zona de rebaixamento e precisava buscar pontos, jogando as últimas fichas no campeonato, né? Restando 4 jogos, restam 3, continua ainda na lanterna, vai brigar com o Vasco da Gama aí para tentar escapar do rebaixamento. O São José teve uma chance antes, Andressa, faltando 15 segundos, 18 segundos, com 2 lances livres para o Pedro, perdeu os 2. O Joinville arremessou, o São José pegou o rebote e perdeu o rebote. E aí, no rebote defensivo, que poderia garantir, no mínimo, um empate no tempo normal, no finalzinho, pra levar acontece, né? Ali, né? Perdeu ali, daí o Joinville fez a cesta, o São José ainda empatou, com 2 lances livres no finalzinho. Aí acontece, o basquete, e aí é inegável, Andressa, não tem... Eu acho que não tem nenhum outro esporte no mundo que ofereça isso que o basquete oferece, de mudanças e de vitórias e derrotas, menos de um segundo. Acontece... Em milésimos, né? Pode se virar um jogo e vencer. No futebol, quando um time está ganhando por 1-0, às vezes até perde 2-1, mas é um gol aos 44, outro aos 47... Né? Agora, no basquete, realmente ele tem essa possibilidade, né? Ele é pródigo nisso. Em São José já ganhou o jogo assim, já perdeu, e tantos já ganharam, já perderam, e muitos ainda vão continuar ganhando e vão continuar perdendo no último lance do jogo. Se a bola se bate no ar, era prorrogação, tudo podia acontecer. São José foi para o último período ganhando por 8 pontos, fez um excelente segundo período. Mas não é um jogo também, André, sabia, ia pegar um time no desespero. Sim. Não é porque o Londrina é o último lugar que o São José tinha a obrigação de chegar lá e atropelar. O Joinville. Fosse você pega a Franca, André, Franca chega lá e ganha. Paulistano, Pinheiro chega lá e ganha, porque os times são bem superiores. O São José já tem uma dificuldade maior. Mas aí é o seguinte, agora é fazer os 4 jogos em casa, e essa semana já são 2, né? Bauru e Franca, 2 pedreiras, e aí tentar... Classificação já garantida, ficar numa situação melhor, pelo menos num 7º lugar, né? Aqui no nosso Facebook, o Wagner Dia dos Santos falando do NBB e dizendo que o São José não poderia ter perdido para o Lanterna ontem, que era jogo para pontuar. Muda muito, Antônio Carmo, em relação à classificação. Vamos colocar o resultado dos jogos primeiro para a gente falar? Muda porque... aí tem outros jogos, 4 jogos restantes em casa, como você disse, Bauru primeiro, depois Franca, tem 2 aí vem jogos. Corinthians e depois Paulistano. Tem 2 jogos, Andressa, que eu acho muito difícil de serem vencidos, Franca e Paulistano.
do Bauru, no atual estágio que o Bauru está vencendo, que está jogando, apesar que deu uma melhorada, Sim. e do Corinthians são jogos que o time pode vencer. E aí, se ele vence esses dois, né, ele vai se manter pelo menos em um oitavo São José lugar. ontem estava aqui, né? Nessa Sétimo, né? tabelinha aí. Aí agora já mudou também e tem mais jogos dessa 22ª rodada. Ele tem 9 vitórias, né? E vamos ver. Esse negocinho desse, não pode perder do Lanterna, não pode ter a página 2. Quer dizer, é mais no então, futebol assim, que a cobrança é maior também, né, cara? No basquete também, André, geralmente o time melhor ganha do pior. Só que a classificação do Joinville aí, o Joinville começou muito bem o campeonato, ele liderou o campeonato nas 3 primeiras rodadas, aí caiu. Então, eu acho assim, é que não pode. O ideal seria não perder, seria ter vencido o jogo. Né? Desperdiçou uma boa oportunidade, é um ponto jogado fora, né? Se tivesse vencido, Sim. estaria numa situação melhor e o número de vitórias também ajudaria. Agora, não vai mudar muito a vida do São José em termos de classificação. Pode ser até que no final de tudo terminado, você vai olhar e falar, caiu para 9º lugar aqui, 10º, tivesse a vitória, estaria em 8º. Bom, o ideal é que ele fique pelo menos até o 8º lugar. Para tentar no primeiro mata-mata, ele tem a vantagem de fazer mais jogos em casa, Sim. né? Vamos ver o que vai ocorrer. Ô, Carmo, o próximo jogo agora é nessa semana contra o Bauru, quinta-feira. Não dá tempo de descansar muito da viagem, já da recuperação de ter perdido para o Lanterna. Tem que treinar focado primeiro no Bauru, sem pensar nos outros 3 jogos, E né? outra coisa, perdeu ontem, acabou. Lógico que o time volta até do jeito que foi, no último segundo, isso ocorre, que eu falei. Já ganhou o jogo assim, então quando ganha é bom, quando perde é ruim. Mas tá bom. E aí Fica chegar... aquele gostinho de podia ter mas se você vencido, ficar remoendo a derrota de ontem, você não joga quinta-feira. Então, recomeça o trabalho, treina bem, não sei se tem treino hoje à tarde, acho que não amanhã, e aí vai para o jogo quinta-feira, sabendo que é um jogo complicado. O Bauru está querendo melhorar a situação, está querendo subir na pontuação. É um time que entrou no campeonato para ser um dos favoritos, um dos 6 para brigar pelo título, e está muito mal no campeonato. Mas é um time que tem grandes jogadores, um ótimo técnico e o jogo não deve ser fácil não. Até porque São José e Bauru, historicamente, fazem grandes confrontos. Já decidiram o campeonato, semifinal, vale a pena. E as torcidas se adoram também. Gente, seguinte, uma coisa que eu adoro também é um cinema. Terça-feira, a gente está começando ainda a semana assim meio capenga, não é? E um cinema hoje é uma boa ideia, não é? Então aproveite, porque o Kinoplex Vale Sul está com a promoção Semana Mega Irresistível. É assim, ó, toda segunda e terça-feira, os ingressos são a partir de R$ 7,00 a meia entrada 2D e R$ 8,00 a meia entrada 3D. E se você é cliente titular do cartão Itaú Card, paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. E ó, inclusive nessa semana eu convido você para assistir essa ação aqui, ó, Capitã Marvel, que tá dando o que falar. Se você não é muito ligado nos quadrinhos, não se preocupe, você vai conseguir entender direitinho. O filme explica toda a história aí da Capitã Marvel e também de outros personagens. Você vai gostar certamente, viu? É um filmaço. Consulte também a programação completa e a classificação indicativa em Kino